É com alegria e com prazer que nesse momento quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez trazer aqui uma pré-aula do tema onde nós vamos estudar o filho é igual com o pai. Nós estamos estudando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, onde tem por título A Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que apresentam com nova aparência. Então é a aula 6, o filho é igual com o pai. É uma aula que nós podemos ver que desta condição apresenta-se dois tronos, porque o filho é igual com o pai. O texto áureo da nossa lição diz: mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. A verdade prática da nossa lição diz: o termo teológico Filho de Deus é o título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então nós vamos estudar que o Filho é igual com o Pai. Não é igual ao Pai, é com o Pai. A sugestão das leituras diárias, nós temos o Salmo 8, versículo 4. O termo filho na Bíblia indica muitas vezes a mesma espécie. Amós capítulo 7, versículo 14, a expressão bíblica os filhos dos profetas equivale à expressão os profetas. Mateus capítulo 23, versículo 30 e 31 diz: a palavra filho indica também a mesma índole. Em João capítulo 5, versículo 18, Jesus falava da sua divindade quando se disse filho de Deus. João 16, 28, Jesus como filho refere-se à sua origem divina, à mesma essência e natureza do Pai. É 1 João capítulo 4, versículo 15, quem confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Então, nós estamos estudando a nossa lição, o Filho é igual com o Pai. A leitura bíblica que devemos fazer com participação da classe está em João capítulo 10, versículo 30 ao 38, quando diz: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram, então, outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por uma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te dizes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? A leitura continua, versículo 35 a 38 diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemais, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Na introdução da nossa lição, nós vemos aí o Evangelho de João, é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. Em
em embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém, revela essa verdade. Então nós vemos que o Evangelho de João mostra perfeitamente que Jesus tem as mesmas qualidades, as mesmas virtudes, os mesmos atributos que o Pai. Então, nós podemos dizer que são duas pessoas. Em Mateus capítulo 11, versículo 27 diz: Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. 1. A ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Mateus 23, 29 a 31. Uma das ideias de um filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? 2. Significado teológico. Indica a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância, e o que é o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: Eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. João 16, 28. Item 3. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir a relação única do unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia que o sol do meio-dia. Por isso, é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. Hebreus 1,8 diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Parte 2. A heresias e subordinacionalismo. Item 1. Orígenes. O subordinacionalismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao Pai, ou a um Deus secundário, ou mesmo divino que o Pai. Os monarquianismos dinâmicos ou acionistas e os arianistas são principais representantes dessa heresia. Então, não podemos entender que o filho está numa condição menor do que o pai, tem que ser subordinado ao pai. É bem verdade que nós vamos ver atuando na mesma dimensão, né? Segundo os críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionalista, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Mateus 28 e 19, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Na parte 2, o período pré-niceno. O subordinacionalismo foi dos séculos II e o século III, uma tentativa ainda que equivocada de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. No item 3, os métodos usados pelos subordinacionalistas, já estudamos
até agora, o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, como verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4, também capítulo 9, versículo 5. Daí, então, a grande trindade, né? E o Deus, como falamos já anteriormente, na forma do Elohim, que é o plural, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. No contexto islâmico, então nós temos aí o item 3, como subordinacionalismo se apresenta hoje. No contexto islâmico, os islâmicos não consideram Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro dessa doutrina. Efésios capítulo 1, versículo 21, Filipenses capítulo 2, 8 ao 11. Assim nós temos aí várias referências, também outras, e podemos ver que Jesus Cristo é Filho de Deus. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. O mais grave é que os seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Ainda, para finalizar, como o subordinacionalismo se apresenta hoje, lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 5, versículo 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a identidade. João 8,42. E não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18, Lucas capítulo 1, versículo 35. Ainda na parte 2, no item 3, parte 2, o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. E se são falsos, não pode ser do Deus verdadeiro. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Declara o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós, e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Concluindo a nossa lição, para que tenhamos essa síntese, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. E na oração sacerdotal de Jesus, fica claro no João capítulo 17, que é um diálogo entre Jesus, Filho, e o Pai. Bom, ficamos por aqui. Se você permaneceu conosco, assistiu este vídeo, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.